Olá pessoal, eu sou Frank Thaís, do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a extensão do conteúdo à plataforma do YouTube. Vamos falar hoje das relações entre Brasil e China, que a cada dia que passa estão sendo estremecidas pelo próprio governo. Primeiro começou com o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho acusou que não existia pandemia de coronavírus no mundo, que isso era uma invenção chinesa, da mídia russa, chinesa, para quebrar a economia do Ocidente livre, e uma série de besteira sem prova factual nenhuma, contraditando todos os virologistas, infectologistas do mundo inteiro. Depois veio o Eduardo Bananinha, o Eduardo dizendo que isso era uma criação do comunismo para acabar com o capitalismo, com a liberdade. E a China soltou uma dura nota contra o governo, exigindo desculpas de Eduardo Bolsonaro, que não pediu. E agora, por último, veio Abraham Weintraub, com um ataque dizendo que na China se come tudo, que rasteja, que tudo, desde que há o surgimento do sol, se pôr do sol. Ele esquece que a China tem a maior população do mundo e que para sobreviver o homem se adaptou, tá? Só que a situação está mudando, não é? Tanto é que a China proibiu, por exemplo, vários tipos de animais silvestres a serem consumidos. Por quê? Porque o povo está adquirindo capital e está comprando, tá? Não só isso, Ele diz que a China é um país sem saneamento básico. Ele é um idiota, ele não olha para o Brasil. 96% das favelas não tem saneamento básico. O próprio presidente diz que pobre anda no esgoto e não pega doença. Vamos deixar de ser idiota, ministro? Um ministro que só trabalha contra o Brasil. É um ministro que fez um ataque preconceituoso contra a China. Quem ele acha que é? O Brasil é maior do que a China? E aí a gente chega à conclusão: o único país capaz de socorrer o Brasil num ápice de uma crise de coronavírus é a China. Tanto que o Trump está comprando tudo da China. Comprou inclusive cargas que vinham para o Brasil, deixando o Brasil sem nada. E aí ele diz que só volta a pedir desculpa se a China vender 12 respiradores para o Brasil. Olha só que cara de pau. E se a China disser não, ele vai pedir desculpa? Tá bom? A China anunciou ontem que vai dar prioridade à soja norte-americana e não mais à brasileira. Lembramos que a soja brasileira na China é usada para consumo animal, porque não passa nos testes de qualidades do sistema de vigilância sanitária chinesa, tá? Então ela vai começar a comprar soja dos Estados Unidos. Olha que amigo legal o Trump, Vai ficar com mais dinheiro e nós, Isso é uma das primeiras medidas. Eu anuncio há bastante tempo que a China pode romper relações comerciais com o Brasil e é o maior parceiro, é o que dá maior lucratividade da balança comercial brasileira. É o único país capaz de socorrer o mundo hoje, com equipamentos médicos, com respiradores, com máscaras, E não só isso, é um alto polo de tecnologia. E aí vamos falar do pensamento do empresariado brasileiro, Um empresário recentemente, bolsonarista, que pedia volta ao trabalho porque a economia não podia parar. Pois é, o filho dele morreu novo, com 23 anos, vítima de coronavírus, tá? E aí o que Marx dizia: há uma luta de classe. O dono do Madeiro, que demitiu 600 funcionários, ele teve um faturamento no ano passado de 280 milhões de reais, tá? Com 7% desse faturamento líquido que ele tinha, ele podia manter esses funcionários por um ano, mas ele preferiu mandar embora do que abrir mão de 7% da fortuna que ele já tem. Tem 4 jatos, inclusive ele vai de Curitiba ao Rio de Janeiro de jato particular uma vez por semana para aprender inglês, mas ele preferiu demitir os funcionários. Isso mostra o desprezo que esse tipo de gente que pede a volta da quarentena tem pelo povo, pelo mais humilde, tá?
O neoliberalismo de Paulo Guedes socorreu os bancos, claro, com 1 bilhão e 200 milhões, né? Inclusive abrindo mão para que os bancos vendessem ao Estado títulos podres, que não tem valor nenhum. Quem financiou isso foi o imposto. O imposto é pago por quem? Pela grande maioria da classe trabalhadora. E o que os bancos estão fazendo? Estão emprestando a juros maiores, porque a alegação deles era o excesso, os calotes que andavam sofrendo, tá? Só que eles aumentando os juros, eles cobram os calotes e com socorro aos bancos eles ganham mais dinheiro, né? Por outro lado, a medida aprovada de R$ 600, podendo chegar a 1.200, até hoje não foi assinada, tá? Que socorreria tanto os desempregados, como os cadastrados do Bolsa Família, como o trabalhador do trabalho uberizado, né? Não foi socorrido ainda, por quê? Porque se aposta num caos social para se quebrar a pandemia, né? E aí a gente lembra de Rafael Correia, que tomou um golpe no Equador, Lenin Moreno aceitou a cartilha do FMI, e aí eu vou deixar um vídeo para mostrar o que está acontecendo no Equador. As pessoas estão morrendo no meio da rua, caem no meio da rua sem socorro, corpos que ficam 5 dias dentro da casa das pessoas, as pessoas queimando familiares, a coisa é chocante, né? Aconselho a quem for muito sensível, não assista, tá? Porque o Estado não tem como socorrer, não tem ambulância, não tem assistência. Isso é fruto do Estado neoliberal, que eu vou falar no próximo vídeo, né? Quem está vencendo essa guerra, né? Que ideologia de econômica está vencendo essa guerra. Socorro médico, né? Os médicos brasileiros estão trabalhando sem infraestrutura nenhuma. Já tem mais de 500 médicos contaminados em São Paulo, né? Então, se não socorrer os médicos, né, a gente vai ficar sem médico, porque mandamos os médicos cubanos embora, né, por ideologia, e já estão na Itália trabalhando para socorrer os italianos, não é? E o pior, não é? Se quebrar a quarentena, as pessoas vão morrer em portas de hospitais, tá? Os Estados Unidos, eles enganam o Bozo, claro que enganam, né? Eles compraram todo o material chinês, né? Neoliberal, mas não tem como produzir, porque não está preocupado com a saúde pública. A China tem para vender, eles compraram todo o material, inclusive que estava destinado à Alemanha, estava destinado à França, eles estão pouco se lixando para a solidariedade internacional, né? Eles querem evitar a catástrofe norte-americana, que se estima 100 mil mortos, no mínimo, né? E isso é preocupante porque é ano eleitoral. Donald Trump está protegendo o que é dele, né? O Brasil, com essa briga com a China, não só pode perder um importante parceiro comercial, mas perder um parceiro que é importantíssimo para o mundo. Hoje a China que desenvolve a tecnologia 5G. De repente o mundo todo pode ter 5G menos nós, por essa briga desses idiotas, não é? Contra um país que mais cedo ou mais tarde vai se tornar a maior potência do mundo, tá? Isso não há dúvidas, tá? Porque a China estacionou os casos, porque priorizou a vida, eu já disse antes, né? Os Estados Unidos está com 340 mil casos, a China estacionou os 81 mil. A Itália ultrapassou, a Espanha ultrapassou, a Alemanha ultrapassou, a França ultrapassou, a China parou. A gente tem que pensar o porquê. A farsa de dizer que é vírus chinês. Um vírus não escolhe lugar para acontecer, tá? Se fosse assim, a gente poderia acusar os Estados Unidos de ter criado a gripe espanhola, porque o primeiro caso foi lá. Matou 100 milhões de pessoas no mundo em 1918, não é? Mas o vírus não tem ideologia. A única acusação que pode ser feita, né, de disseminação de vírus é quando é intencional e provada, né? Mas o vírus acontece, o vírus não tem ideologia,
O vírus não tem fé em Deus, não adianta as pessoas ficarem orando, como estão em São Paulo, ajoelhadas, né, nas estações. O vírus não tem fé, né? Então, é um problema que, né? Por fim, né, a China, né, mesmo com essa idiotice do governo brasileiro de ficar acusando os chineses, essa ideologia medíocre, né, de demonizar os chineses, primeiro ela deveria estar pensando em socorrer e liberar logo o dinheiro para as pessoas que estão passando fome, porque eles estão um pouco preocupados, né? O Abraham Traub, ao invés de ficar falando, só vou parar de falar quando venderem 10 respiradores, né? A China não é obrigada a vender, mas vai fazer isso por solidariedade ao povo brasileiro, não por esse ministro idiota. Mas a hora que vier as sanções comerciais, esse governo não dura, porque a queda econômica brasileira seria catastrófica, não é? É a China, né? Tanto que o Donald Trump parou de falar em vírus chinês, né? E já pediu pinico para os chineses, porque está dependendo da ajuda dos chineses, não é? A China lançou um manual, né, contra o coronavírus. Está em PDF, né, e dá para se encontrar no Facebook, né, no canal China 2 Brasil com Z. Né? É um manual de como se combate o coronavírus, quais são as formas de infecções, como se proteger, se animais disseminam ou não, se conhaque como é limão. Um manual em português. Por quê? Porque a China está se preocupando com o povo brasileiro, diferente do governo que está atacando a China. Não é? E é aí a hora de nós percebermos, e eu vou falar no próximo vídeo, qual o sistema, né, a diferença entre neoliberalismo, né, e o socialismo comunista do Estado chinês e outros países, as providências que estão sendo tomadas. Vejam, né, as demissões do Madeiro, né, a proposta do Bolsonaro que permite o empresário de reduzir o salário em até 70% dos brasileiros, e vejam na Argentina o que fez, né, o governo de Carlos Pérez. Né? O governo lá proibiu demissões. Não é? Prometeu e vai dar segurança aos empresários. A mesma coisa o Brasil deveria estar fazendo. Crédito a micro e pequenos empresários. Não está. Não é? Ele quer no final que todo mundo quebre, que vire uma pandemia e no fim justifique medidas autoritárias, né, para que ele, né, governe através da força e não da democracia. Tá? Então a gente precisa ficar muito preocupado, porque esse governo, infelizmente, é um governo que atrapalha o desenvolvimento e atrapalha o país no momento mais grave depois da Segunda Guerra Mundial, que é a crise do coronavírus. Tá? Eu repito, né? Eu vou deixar aqui a gravação, vou deixar aqui, né, um link abaixo o que está acontecendo no Equador. Né? Na Espanha, as pessoas já começam a pensar na ideia de escolher quem socorre. Tá? A Itália está reduzindo, mas os Estados Unidos está, né, a pico. A doença, tanto que o Trump está parando embarcações com medicamentos para levar para os Estados Unidos, que era destinado a outros países. Por quê? Porque, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o pensamento do grande imperialismo norte-americano. Né? E aí as pessoas ficam, os Estados Unidos vai salvar o quê? Né? Depois da crise, né, obviamente que o Estado neoliberal norte-americano vai atacar mais ainda e roubar mais ainda as riquezas brasileiras. Não é? Por quê? Para tentar repor seu patrimônio e não perder a guerra econômica e não perder a soberania econômica para a China. É só esperar para ver. Até a próxima.